Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Enfim, nós vamos trabalhar hoje um dos aspectos em que implica na nossa disciplina de estética. E nós vamos trazer para a nossa reflexão da aula de hoje a publicidade. Quando nós trazemos essa área tão importante hoje no mercado, nós vemos que hoje a publicidade ela exerce um papel importante no mundo do capitalista, especialmente porque ela é peça-chave na elaboração de uma linguagem que vai alimentar desejos, realização desses desejos e uma comunicação que resulta em um consumo, que é a grande alma, do espírito econômico hoje. Então, espero que ao final dessa aula a gente consiga situarmos onde o nosso papel nesse mundo da publicidade, a influência da publicidade na nossa forma de ser, na nossa forma de agir, no nosso modo de vida e, claro, possamos sim, não é eliminar a publicidade do nosso cotidiano, que isso é uma tarefa quase que impossível hoje, já que nós somos o tempo todo bombardeados por peças publicitárias e a gente já não consegue mais identificar até que ponto isso é parte também do modo que nós escolhemos e decidimos viver, mas tratar a publicidade com uma crítica, crítica no sentido de saber até que ponto nós estamos lidando com ela de uma maneira autônoma ou deixando ser manipulados ou perdemos a nossa liberdade diante dessas peças publicitárias. Então, para começar, vamos entender o que significa publicidade. É claro que aqui, nossa abordagem é muito mais no campo da estética, como uma disciplina filosófica, e eu trouxe para nós aqui um conceito mais lato da publicidade. Então, a publicidade, grosso modo, é a técnica de comunicação em massa. Qual que é o objetivo da publicidade? Anunciar um determinado produto, informar sobre esse produto e comercializar, obviamente. Só que nesse projeto publicitário, há outros elementos que não configuram de uma forma explícita, certo? Ao veicular a peça publicitária, mas que os agentes, os publicitários e todos os profissionais envolvidos no projeto, eles lidam com uma linguagem. Então, a escolha de uma linguagem para aquela peça publicitária específica, a escolha dos objetos publicitários ou das pessoas publicitárias, Então, para cada produto há uma forma de pensar a pessoa a qual vai ser usada, a personagem ideal para a venda desse ou daquele produto, certo? Então, é muito comum nós verificarmos, por exemplo, o uso de personalidades famosas que carregam em si um certo ideal de beleza, um ideal de vida, de realização, de felicidade, que são representações de desejo, vincular produtos no âmbito do cosmético, vestuário. Da mesma forma, a gente consegue identificar isso na vinculação de peças publicitárias para automóveis. Então, há um perfil
né, em relação a qual tipo de personalidade para determinado veículo, paisagens, né, o cenário. Então, tudo isso não está posto de uma maneira aleatória. Existe, né, o domínio dos símbolos, certo? E a gente tem trabalhado essa questão dos símbolos, dos significados, já, né, a partir da proposta da filosofia do pragmatismo, certo? A filosofia da linguagem. E agora a gente vai montando, né, parte desse quebra-cabeça que tem relação com a estética, perfeito? Então vamos lá, né? Então nós vimos que a publicidade é essa área que vai então buscar comunicar, anunciar e informar sobre um determinado produto que tem o seu idealizador o interesse de comercializar, consumo. Então, há uma relação muito íntima entre publicidade e consumo. Então, a sociedade capitalista, ela lança mão da publicidade hoje, né, da peça publicitária, como elemento para promoção do seu produto e ganhos, né, financeiros. Aí a questão, cada área vai trabalhar de uma maneira mais específica, mas o marketing, certo? A propaganda, a comunicação, isso tudo são linguagens que vão fazer uso disso. Bom, que espécie de linguagem e de símbolos que a publicidade vai lançar mão, né? E de que modo ela lança mão disso? Então, ela vai lançar mão dos símbolos, como eu já falei para vocês, que tem em si, que foi criada representações de uma idealização, de um eu idealizado, a um desejo, né? Em volta daquele objeto ali representado. Então, esse é o simbolismo, certo? E esse simbolismo, obviamente, né, representa sentimentos e pensamentos. Então, nós vamos chamar aqui enunciação publicitária, certo? Que é o que carrega tudo isso, perfeito? Então, a enunciação publicitária, ao lançar mão da linguagem, deve ater na competência tanto dos sujeitos da enunciação quanto dos receptores. Então, percebam, né, uma peça publicitária não está pensada e desenvolvida unicamente na sua produção, né? Vamos imaginar nos bastidores. Não, eu tenho que pensar a quem eu quero falar, o público que eu quero atingir, certo? Qual a linguagem que esse público exige, né, para que eu lance mão, para que a comunicação seja bem feita. A gente vai desenvolver essas ideias aí. Então, quando nós vamos falar em simbolismo, né, que habita esse universo da publicidade, nós vamos trazer aqui alguns aspectos da psicanálise, certo? E vamos usar hoje aí, como já tenho usado com vocês, né? Uma abordagem do Lacan, outra hora do próprio Freud, mas que sempre vai ressaltar, né, a engenharia dessa construção de representações que hoje monta praticamente 100% das mídias, certo? Então, o Lacan, ele vai dizer que o simbólico, né, o simbolismo, é o meio pelo qual o indivíduo estabelece relação com o mundo, que é o quê? Que ele deseja. Tá? O eu idealizado está posto aí. Então, todos nós buscamos sentidos, buscamos significados. E o símbolo, nesse caso,
entra como um instrumento, como um artefato capaz de preencher esse vazio, tá? E é a partir daí que a publicidade monta seu grande espetáculo. Então a publicidade vai trabalhar com esses símbolos, né, para promover o quê? A viabilidade da identificação entre o sujeito, o receptor e o produto que está posto, independente do produto, pessoal. Isso vai desde uma ideia de vender um medicamento, tá? A uma Lamborghini, certo? Não interessa qual o produto, um produto de mais ou menos fetiche, certo? Todas as peças publicitárias têm esse objetivo, essa intenção de, né, cumprir esse papel aí simbólico e de identificação. Então, a enunciação publicitária vai o quê? Viabilizar essa satisfação, né? Ou fazer com que o indivíduo, nessa relação de simiose, certo? Veja-se realizado a partir do momento em que ele pode obter esse produto, correto? Então, o que é esse produto, essa mercadoria, né? Esse artefato traz para o indivíduo? Status. Né? Esse status pode ser econômico, pode ser um status de beleza, de poder. Então, há uma relação de sedução, de fetiche, certo? É esse termo que o Marx utiliza quando ele vai falar sobre o modo em que, né, esse universo do capital trabalha com a formação, né, de uma ideologia consumista, que ele vai fazer o que? Ele vai brotar, fazer com que brote no sujeito um desejo, tá? De possuir aquela peça, mas não é só pelo valor de uso utilitário. Ah, eu quero esse sapato porque eu preciso deslocar-me na cidade, andar de um lado para o outro, e ele é confortável, ele protege meus pés. Não, não é só isso. O que significa esse sapato? O que os outros vão comentar sobre esse sapato? O estilo desse sapato, o desenho desse sapato, onde vão as pessoas que frequentam, que os lugares frequentam as pessoas que usam esse sapato. A ideia, por exemplo, porque ao escolher tal chuteira, o garoto que está fazendo as primeiras aulas dele no futebol, já quer aquela chuteira do comercial do grande astro do futebol. Por que isso? Né? Então existe aí um fetiche, a ideia, o eu idealizado, né? O desejo de, ao colocar aquela chuteira, aquele sapato, aquele colar, ao usar aquele carro, eu possa compartilhar com aquele, né, com aquela personalidade ali que representa todos esses desejos. Eu estou compartilhando dele a mesma condição. Então aí o que o Lacan também vai chamar de subjetivação, certo? Então a publicidade, ela vai usar o quê? De uma estrutura ficcional que é capaz de estabelecer esse diálogo aí e romper esse mundo real, tá? Ao ponto de que o sujeito, o consumidor, nós, né, unamos ali um mundo ideal com o consumo. E aí alguém pode perguntar assim, mas professora Leila, isso se dá de uma maneira inconsciente? Sim e não, né? Por quê?
Porque esse processo de espelhamento, de reflexão e refração, né? Projeção, identificação, reconhecimento, né? Tudo essas nomenclaturas, esses conceitos que a gente encontra na filosofia, na psicologia e na publicidade, em certa medida, pode ocorrer sim, né, inconscientemente. Entretanto, há um sociólogo, Althusser, ele vai chamar-nos a atenção de que essa postura ideológica, ela não é de tudo inconsciente, porque há uma consciência do indivíduo de que aquele modo de vida, né, no qual ele está se espelhando, não é real. Ele sabe disso. É como se ele aceitasse o convite para acessar o mundo ilusório, o simulacro, né? Lembrando aí Platão, certo? Então, o Althusser, e eu, se eu não me engano, eu acho que eu deixei aqui, né? Não deixei. Vai trabalhar com a ideia de que a ideologia, né, ao comunicar a partir da herança histórica, dos desejos, né, por mais íntimos que sejam, ela vai vender essa espetacularização, né, essa representação, essa ilusão, mas o indivíduo, ele não é tão ingênuo assim, ele não é tão alienado como muitas vezes a gente quer crer que seja. Ele decide ter aquele modo de vida por acreditar que, mesmo não sendo real aquelas representações, ainda assim, né, parece um modo de vida que lhe oferece certa satisfação. O Althusser vai dizer que é uma forma de existência invertida, certo? A ideologia passa a ser uma condição real de existência, mas de uma realidade invertida. E aí eu coloco isso aqui como uma observação minha, posso, né, não estar 100% correta no que eu vou dizer, mas é uma fuga do indivíduo da realidade, mas uma fuga decidida. Ele decide por isso, tá? Sim, existe tantas outras situações em que o consumo de determinados produtos é realizado a partir de uma inconsciência, é óbvio que sim, né? As peças publicitárias são recheadas de mensagens subliminares, obviamente. Entretanto, não podemos aqui ser injustos no ponto e ingênuos também de dizer que toda peça publicitária vende uma imagem de alguma coisa na qual eu não tenho condição e nem controle. Claro que esse controle nós vamos conseguir de determinado modo a partir da construção de uma consciência crítica, né? Então, até esse um dos objetivos de trazer esse conteúdo para nós, certo? Outro elemento importante que vai compor, né, esse mundo da publicidade é o narcisismo, né? Nós vivemos em uma sociedade narcísica. O narcisismo, ele tem aí várias interpretações, né? Mas ele reflete inicialmente a um mito grego, certo? De um sujeito que por uma condenação, né, dos deuses,
ele não consegue compartilhar sua vida com outra pessoa, então, de certa maneira, ele é fadado a viver só, solitário, ao ponto dele começar a ver em si uma autorrealização, né? Então, de certo modo, todos nós temos traços narcisistas. Eu não vou entrar no mérito aqui, né? Essa não é a intenção, mas o Freud chama a atenção, né, de uma modo especial, que o narcisismo é essa autorrealização do sujeito por ele mesmo, né? É ver-se suficientemente capaz. E aí, claro que ele vai construir um mundo voltado para si, né? E vai lhe faltar, então, empatia, né? E ele tem, sim, dificuldade de compartilhar, certo? Então, a publicidade vai explorar isso, por quê? Porque cada vez mais nós vamos identificando a necessidade das pessoas se pôr como centro das atenções. As mídias sociais facilitaram isso? Sim, obviamente, porque isso fica mais explícito. Mas isso é um traço da personalidade do homem em todos os momentos da sua história, certo? Hoje, mais evidenciado. Então, a publicidade vai explorar esse traço narcisista, né? Onde o objeto da publicidade entra como um artefato capaz de preencher, então, esse vazio, né? Não que o outro vai preencher um vazio, mas a companhia do outro faz com que a gente compartilhe. Como o narcisista tem dificuldade de compartilhar, ele se realiza em si mesmo, né? Então ele vai buscando forma de aparecer, tá? E a publicidade vai, claro, ser a massagem do ego desse narcisista a partir, né, das infinitas opções de artefatos que ela vincula, tá? Então aí, quando nós estamos nessa situação, nós estamos falando, né, e fazendo o jogo da subjetivação, que entra, né, a ideia da satisfação minha, mas a partir do que o outro reconhece, onde o outro me coloca, se aquele par de sapatos me coloca em uma posição de destaque, se aquele carro, se aquela casa, né? Então, todos esses objetos aí que a gente vê que é feito uso no meio da publicidade. Tá armado aí, né? A sociedade do espetáculo. Há um filósofo psicanalista bem interessante, nós vamos trabalhar aqui em algum momento, seja, né, trazendo essas pinceladas, que é o Erich Fromm. Ele vai fazer todo um trabalho bem interessante nessa situação na qual está essa sociedade do espetáculo, né? Viabilizada pela ideia do ter ao invés do ser. A ideia das aparências. De novo, a ideia, né, do fetiche, da realização do desejo a partir de um objeto. Então, há aí, né, esse apego à linguagem capaz de falar com esse público. O publicitário, obviamente, é alguém que compreende muito bem os traços de personalidade, né, do humano. Perfeito? E a peça publicitária vai fazer uso da arte como? Né, para comunicar. E aí essa arte pode ser o corpo, como eu já falei para vocês, nós vamos trabalhar aqui, o corpo tá? Talvez eu considero como o índice, né, da arte, e o modo em que esse corpo se apresenta em vários momentos da história ou dentro de grupos, né? Porque, embora a gente fale em padrão de beleza, não existe um padrão de beleza, né? Essa ideia de padrão, ela vai acontecendo nos grupos. Então, cada grupo tem um padrão de beleza.
E a publicidade, ela não elege um padrão de beleza, ela quer vender produtos. Então, da mesma forma, quando nós vemos que na ciência não existe uma ética, no sentido de que o cientista vai buscar trabalhar com a ciência, com a tecnologia, para viabilizar apenas um bom modo de vida e resolver os problemas, não. O cientista vai lançar a mão de tudo aquilo que é possível para a produção, né, e desenvolvimento da ciência. O publicitário, da mesma maneira. Ele não vai ficar pensando se ele colocar aquela peça publicitária, ele pode influenciar as pessoas a consumir mais, e consumindo mais, nós vamos degradar mais o planeta, e degradando mais o planeta, nós podemos não deixar um planeta viável para as futuras gerações. O publicitário não está pensando nisso, certo? E o mesmo publicitário que fala com um grupo X, ele fala com um grupo Y. Depende única e exclusivamente do que, né, o contratante solicitar, certo? Ah, mas então o publicitário seria a noiva do demônio? Não. Até porque nós deveríamos perguntar, né, se esse demônio não se faz em nós mesmos, né? Então, é algo que já está aí, está posto, e o que a gente precisa criar é uma consciência crítica para conseguir viver em meio a tudo isso e não sermos levados completamente, certo? Então, quando a arte lança-se mão da arte para isso, há um problema, né? Há uma questão para nós que interessa a nós aqui no sentido da estética, nessa abordagem como disciplina filosófica. A arte, como ela serve quando ela é usada para comunicar, ela perde, né, a aura, ela perde a sua essência. Porque quando o ato de comunicar é um ato voltado a ordenamento, né? Quando eu faço uma comunicação, eu estou impondo uma informação que deve ser seguida, certo? Então, eu comunico que a partir de quarta-feira as aulas serão postadas às 10 horas. Ou seja, há um ordenamento. E a arte, como nós já vimos, ela foge a esse papel, certo? De objetivação. Ela deve ser vista como por ela mesma, né? Então, a publicidade, quando lança a mão da arte com essa função de comunicar, e essa arte pode ser, né, esse artefato artístico pode ser o corpo, e daí por isso talvez a gente leve esse rótulo de padrão, porque daí está comunicando alguma coisa, está passando, né, uma informação que deve ser tida como algo a ser seguido, tá? E aí nesse momento há um esvaziamento da arte, e aí ela torna-se uma ideologia, né? Que aí de novo a gente volta à ideia, certo? De uma sugestão de modo de vida, de uma sugestão de modo de expressão. E aí de novo a gente cai dentro dessa formatação de uma sociedade, de um mundo, de um modo de vida espetacular, que não é real, mas impressiona. E pelo fato de impressionar, alimenta o ego, né? Esse eu ideal que não existe, mas passa a ser o objetivo de vida, realidade invertida, certo? Para concluir aqui, eu quero citar, né, reforçar aí 2 citações ou 3 que eu deixei lá para vocês. A primeira aqui do Lacan, certo? Em que ele vai falar sobre a questão da linguagem, né? Então vamos lá. Naturalmente,
naturalmente, a questão da origem da linguagem é um dos temas que melhor podem se prestar a delírios organizados, coletivos ou individuais. Por quê? Porque a linguagem ela vai estar a serviço dessa comunicação. Então, é o agente que lança a mão da linguagem é que orienta o modo em que ela está sendo posta. Né? Nós podemos usar a linguagem para informar algo do tipo previna-se, né? Evite aglomerações. Isso é uma orientação em relação à saúde. Outro ponto, eu posso dizer dessa mesma forma, o Covid-19 vai pegar todo mundo. É como uma chuva. É uma linguagem. Nesse campo, né, eu estou também para um outro lado, que ao invés de informar, eu posso desinformar. Então, percebam que nós vamos voltar vários momentos dessas nossas aulas a isso, né? A linguagem, ela tem uma forma de ser posta que atende a diversos interesses aí, né? Não temos o que fazer. Então, o próprio Lacan já vai advertir-nos, né? A linguagem está aí, certo? É um emergente. Agora que emergiu, jamais saberemos quando, nem como começou, nem como era antes que fosse. É uma forma assim, não dá para imaginar, né, suprimir a realidade da linguagem. E linguagem aqui, pessoal, não vamos pensar, é só a minha forma de fala, tá? Linguagem é todos os artefatos que eu uso para passar e representar ideias, comunicar, certo? Criar, é tudo isso, né? Bom, aqui eu já comentei com vocês, né, a questão do narcisismo, né? Deixa aí para vocês, então, a citação do Freud, e a outra citação é sobre as estruturas ficcionais da publicidade, né? E algo interessante aqui, que esses autores, né, eles vêm dizendo que há uma hibridização, né, de gêneros discursivos para construir o que? Uma verossimilhança do mundo do consumo em relação ao mundo idealizado pela publicidade. Então, busca-se formatar o mundo real, né? Formatar um mundo das ilusões que pode ser tido como, né, o real invertido, tá? E aí, né, em busca disso, não há uma ética, certo? Se a gente pensar em uma ética como princípios os quais vão nortear as ações de publicitários para pensar, olha, não induza o consumo, porque o sujeito pode estourar o cartão, né, do banco e daí ficar endividado. Não há essa abordagem, tá? Nesse momento, nesse aspecto aí. Ok, e para concluir, né, eu vou deixar com vocês aqui uma citação do filósofo, do psicanalista, né, brasileiro, né, o Dunker, no qual ele diz o seguinte: os sujeitos podem não acreditar, as práticas e os objetos acreditam por eles. Então percebam aqui a subjetivação, né? Porque o valor não está no indivíduo que consome o produto, mas está no produto, tá? Na mercadoria. Isso é uma leitura do Dunker a partir, né, de um outro filósofo que é o Zizek. É, portanto, ao modo da análise de uma peça, de uma crença fundamental de Zizek, entenderá a fantasia ideológica que regula a realidade social. Então, né, a realidade sendo regulada, norteada a partir de fantasias ideológicas. E aí entra, né, a publicidade como um elemento que vai o tempo todo impulsionar essas fantasias.
Por exemplo, todos sabemos que a burocracia não é perfeita. Burocracia é esse processo no qual nós sabemos que o Estado, ele é talvez o instrumento mais burocrático que nós podemos usar como exemplo aqui, que é o papel de ter em mãos, o poder de regular determinados dispositivos da sociedade. Então, nós sabemos que a burocracia não é perfeita. Entretanto, o que a gente faz? Nós confiamos nela como se fosse o quê? Infalível. É o que acontece, com as peças publicitárias que ditam modos de vida, ideais, de vida, que sabemos que não são reais, entretanto, escolhemos acreditar que são modos, ou melhor, formas de vida, mesmo não sendo ideais. Aí volta naquela ideia que eu havia comentado com vocês ali do auto-ser. Perfeito? Bom, nós ficamos por aqui. Acredito que a gente conseguiu aí dar mais um passo para entender o papel da estética, da arte, da linguagem, nessa composição do que nós podemos imaginar a visão filosófica, da arte e todos os desdobramentos que isso vai, se dando, perfeito? Aí eu vou deixar para vocês a atividade da semana, não deixe de fazê-la. Não deixe também de fazer os comentários, se tiver dúvidas, poste ali no grupo, na parte coletiva da sala. Eu quero sempre enfatizar com vocês que é ideal que vocês coloquem no mural da sala suas dúvidas, os comentários e qualquer outra situação que diz respeito às nossas aulas. Coloque ali para que a gente possa compartilhar, certo? Que aí quando eu atendo um aluno, pode ser também a mesma situação de outro, e a gente torna esse ambiente um tanto mais interativo do que esse nosso momento agora, de distanciamento social. Perfeito? Como sugestão aí para vocês, que se alguém gostou aí dessa aula e tem interesse em trabalhar um pouquinho mais sobre esse tema, tem o Jacques Lacan, que vai falar sobre a interpretação dos desejos. Um outro filósofo contemporâneo a nós aí, que tem dado ótimas contribuições nessa área, é o Gilles Lipovetsky. E, claro, não posso deixar aí de citar para vocês o livro Cinema e Psicanálise do nosso psicanalista e professor, se não me engano, da USP, não tenho muita certeza, o Christian Dunker, beleza? Braços para vocês, nos vemos por aí. Tchau!